né, Nath? Agora, eu vou trazer o outro caso que também está relacionado a direito de família, especificamente dentro do STJ, que a decisão do STJ e da Corte foi que o pai pode ajuizar ação de produção antecipada de prova para justificar a eventual exclusão do filho na sucessão. Meu Deus, o que esse filho fez, né? Pedrão. Cara, então, a gente fala ação de antecipação de provas, obviamente é uma questão mais para endereçar, mas na verdade não é uma ação propriamente dita, né? Ela é uma cautelar antecipatória. Perfeito. Cara, qual que é a discussão nisso? Quando você faz uma antecipação de provas, você está querendo discutir sobre aquela prova especificamente. No caso é que o filho tinha acusado ele de ter matado a ex-esposa, alguma coisa nesse sentido aí foi que injúria. Injúria, sei lá. Beleza. Então ele queria deixar isso provado pra quê? Porque quando esse cara morresse, esse pai morresse, ele não quer deixar o patrimônio pro filho. E por que ele fez essa antecipação de provas? Porque pra você tirar um herdeiro legítimo de herdar aquele seu patrimônio, você precisa entrar com uma ação de ingratidão, né? E aí tem requisitos legais pra isso e que provavelmente nessa antecipação de provas ele tá tentando usar isso como, outra vez, provas antecipadas para poder utilizar depois na instrução de uma ação judicial, onde vai ser discutido o processo de conhecimento, onde você vai ter a produção de provas até chegar na conclusão se pode ser decretado como ingrato ou não esse filho diante do que o pai está vivenciando. Só que o que eu vejo muito? A gente tem até algumas antecipações de prova lá no escritório. A antecipação de provas, ela não comporta recurso, exceto quando você tem totalmente negado o seu pedido de antecipação de provas ou se a valoração, se vai ter alguma valoração. Por quê? Porque a antecipação de provas, o juiz não está ali para valorar aquela prova. Ele não vai proferir uma sentença, vamos dizer assim, propriamente dita como no processo de conhecimento, que é toda a instrução probatória, tudo que acontece, para dizer se aquilo é certo ou errado. Ele simplesmente homologa aquelas provas. Então, por exemplo, se tem um laudo pericial, o que o laudo pericial determinar ali, se não tiver, obviamente, nenhum erro técnico, nenhuma fraude, nada desse tipo, foi um laudo técnico fundamentado, o juiz homologa aquele laudo. Então, não cabe recurso. O artigo 382, parágrafo 2º do CPC, ele prevê expressamente que não há essa valoração e não cabe recurso desde que, outra vez, não houver a negativa total, e ainda é total, não pode ser nem parcial, é total desse pedido de antecipação de provas. Nesse caso, houve. O Tribunal de Justiça do São Paulo foi confirmado em segunda instância, entrou nessa questão e por isso conseguiu, inclusive, chegar no STJ. Está no STJ aí. Isso. Está no STJ. Então, por esta questão, vamos dizer assim, esta não observância técnica do 382, parágrafo 2º do CPC, é que se chegou ao STJ para poder falar. Porque, outra vez, a sentença numa antecipação de provas, ela é homologatória. Ela homologa as provas que foram antecipadas. Agora, a produção tem que existir. E tem que existir nesses requisitos que eu acabei de falar no 382, parágrafo 2º do CPC. E no Código Civil está no 1814, a questão da exclusão de sucessão. Então, parece que estamos caminhando no sentido... O que foi, Pedro? Caraca, vou botar aqui, pegou um negócio do óculos aqui. Isso, e também é só para afirmar que isso está no STJ, não vai ser alguma coisa que se torne regra, mas por caso concreto funcionou, então é algo que tem que começar a ser analisado, porque não me surpreenderia se isso começasse a ter mais recorrências nos nossos tribunais, né, Nath? Não, com certeza. Eu acho que o Pedro já falou super bem, né? O Pedro pegou não especificamente o caso concreto, né? Mas a questão da produção antecipada de provas. Achei super válido. Ele não tinha nenhum litígio correlato, né? Não estava produzindo provas para um litígio que viria, né? Ele só queria fazer a produção antecipada de provas após o falecimento dele. Então, enfim, eu acho que ele ainda cria outras entraves ali, requisitos jurídicos. Então, a gente está vendo aqui que na verdade, uma estratégia combinada do 382, que você falou do parágrafo 2º. Parágrafo 2º do CPC, Sim. Combinado com o Código Civil eu agora estou com essa mania de falar, quando tem 4 dígitos o número, eu falo 1814. Ao invés de falar 1814, eu tô nessa mania Tá agora. estudando muito inglês. Pode ser. Alô, curso de inglês, patrocina aqui a gente. Vamos começar a procurar, Inglês então. jurídico, jurídico. Vamos fazer uma prospecção outbound aqui para procurar. E então, nessa combinação, chegou-se essa estratégia e me faz parecer sentido, visto que já há uma iminência. A estratégia não foi ruim, não. Não, foi achei ótima. a estratégia ruim, não. Ele, com certeza, ele refletiu. Começou com um advogado da STF. Não foi uma estratégia ruim, não. Só
ele inovou. E aí, E a antecipação de provas, ela tem muito esse caráter de você sentir como é que vai ser julgado, né? Então, tipo assim, o cara meio... É um bom termômetro, É né? um bom termômetro. Pro advogado ali que vai ser Principalmente quando você não o tem autor. certeza como é que aquilo vai ser entendido, entendeu? A partir do momento que chega, ainda mais se ele conseguir levar no STJ, ele já tem um endereçamento bem interessante ali pra ele instruir efetivamente uma ação judicial, né? Exatamente. E num cenário em que o cara não fizesse uma antecipação, Pedro, uma antecipação de prova, fizesse esse pedido de antecipação de prova, qual seria o procedimento, digamos, comum para uma exclusão de herdeiro da sucessão? Então, é processo ordinário, né? Aí ele vai ter que apresentar as provas lá dele, comprovar essa injúria aí, foi injúria, né, que você falou, né? Foi injúria. A injúria que aconteceu, documentar, e vai ter toda a discussão de uma ação ordinária normal. O processo de conhecimento, instrução probatória, discussão, até chegar eventualmente na condenação lá, né? Perfeito. Não deixa claro, pelo menos na pauta que o Rodrigo colocou aí quando eu vi o processo, não deixa claro se a ex-esposa que ele acusa de ele ter relação com a morte, se é a mãe do cara. Eu não, também... Não deixa claro isso. Ou se Dá é a uma... entender que sim, mas não é mas conclusivo. não deixa claro, não. não deixa claro. Exatamente. Só para concluir, essa fonte que a gente trouxe na pauta é o IBDFAM, que é um Instituto Brasileiro de Direito de Família, que é super referência do ponto de vista de informação. E a anterior, que a gente falou agora há pouco, foi do Migalhas e do site do STJ. Então, as fontes estão muito bem... são muito bem amparados pelas fontes de informação. É importante frisar que a gente não tira essas notícias da inteligência artificial nem do chat GPT.